Boa tarde, alunos do sétimo ano, mais uma vez. Vamos iniciar aqui nossa segunda aula de hoje, né? Que eu estava devendo para vocês. E nós vamos começar a estudar o quarto capítulo, as equações com uma variável. Tudo que nós aprendemos a respeito da álgebra vai servir de base para este assunto. Eu sei que ficaram alguns exemplos, algumas questões que a gente não mexeu nas atividades anteriores, mas eu creio que o principal para aprendermos esse assunto nós vimos, tá? E aqui que nós vamos aplicar as ferramentas algébricas que nós aprendemos no capítulo anterior. Tudo aquilo, repetindo, que nós estudamos no capítulo anterior a respeito de álgebra, a respeito da adição, da subtração, da multiplicação, é base para as equações, certo? É só uma base para que realmente nós possamos aplicar aquilo em uma equação, tá bom? Então, nós vamos começar um pouquinho aqui sobre a história para entendermos um pouco mais sobre essas equações. Aí tem assim, capítulo 4, né, página 92. Para começar, você já teve contato com a álgebra quando aprendeu a expressar conclusões gerais e obter fórmulas com expressões literais. O que a gente aprendeu sempre que eu estava, quando a gente estava vendo isso, que eu batia muito, era na questão de saber interpretar as questões. E vocês vão ver que isso é muito importante agora, nesse momento das equações, tá bom? Que era transmitir o conhecimento da linguagem corrente para a linguagem matemática. É isso que aquele estudo nos forneceu de melhor. Lógico que saber operar com termos algébricos é de muita valia para os nossos conhecimentos aqui. Mas o que de mais importante tem naquelas expressões algébricas é exatamente essa questão de interpretar. E espero que vocês tenham entendido, porque isso vai ser posto à prova aqui neste capítulo, beleza? Chegou a hora de saber que o estudo das equações e de suas resoluções faz parte desse ramo matemático. No período que vai aproximadamente do século XVIII a.C. ao século... É o mesmo século, né? Do século XVIII a.C. ao século XVIII, só que depois de Cristo, né? Ocorreu o estudo das equações e dos métodos de resolvê-las. Os egípcios, gente, ó, a matemática, ela seguiu, ela tem vamos dizer assim, uma proximidade muito grande com a história, com a questão das conquistas. Quando uma nação conquistava outra, se tornava muito poderosa, uma das principais habilidades que ela tomava de certo povo era justamente esse conhecimento matemático. Guerras já foram vencidas através desse conhecimento, certo? Conhecimento científico, conhecimento matemático. Então, nós temos aqui, ó, os egípcios já utilizaram esse tipo de cálculo em 1700 a.C., ou seja, a álgebra vem ajudando a humanidade a resolver problemas há muito tempo. Na verdade, o estilo simbólico começou a se impor entre o final do século XVI e o começo do século XVII, graças aos matemáticos franceses François Vietier e René Descartes, certo? Primeiramente, todo problema deve ser reduzido para a linguagem matemática. É isso que eu acabei de falar. Por isso que é importantíssimo aquele conhecimento que nós adquirimos a respeito de saber interpretar, de transpor uma linguagem que está na forma corrente para a linguagem matemática, utilizando símbolos, números e letras do nosso alfabeto para representar valores desconhecidos. Quando é necessária a utilização de letras para descrever um problema, temos uma sentença aberta. E, se essa sentença for expressa por uma igualdade, teremos então uma equação. Vamos lá. O que é uma expressão algébrica? Nós vimos que a expressão algébrica ela possui letras e números. É basicamente isso. Agora, o que é uma equação? Uma equação é bem próximo de expressão algébrica. Ela vai conter letras, números
e um sujeitozinho que vai ser adicionado a isso, ó. É esse sujeito aqui, o sinal de igualdade, tá? O sinal de igualdade é que vai fazer parte da formação de uma equação. É o que vai fazer com que uma simples expressão algébrica se torne uma equação. Quando você coloca entre números e letras o sinal de igualdade, então já deixa de ser uma simples expressão algébrica, passa a ser uma equação, certo? Aí nós temos aqui, ó, veja este exemplo. Caio quer comprar um tênis que custa R$ 120 em 4 prestações iguais. Qual será o preço da parcela, sabendo-se que não haverá acréscimo? Traduzindo para a linguagem matemática, a sentença obtida é aberta e é expressa por uma igualdade. Então, nós temos aqui o exemplo. São 4 prestações, que nós não sabemos quanto vale cada prestação, mas sabemos que tudo vai dar 120. Então, isso aqui formou uma equação do primeiro grau, pois nós temos números, nós temos letras e nós temos o sinal de igualdade, tá? Nós vamos ver que uma, uma equação é como se fosse uma balança, onde esse lado tem que ter o mesmo peso desse lado. Aquelas balanças antigas que existiam, que tinham 2 pratos, né? Um prato de um lado, um prato do outro. E se você quisesse comprar, por exemplo, 1 quilo de feijão, aí o cara ia meio de colocar aqui um peso que corresponde a 1 quilo e do outro lado ia colocando o feijão. Quando os dois ficavam iguais, significa que estavam o mesmo peso e que ali você teria 1 quilo de feijão. Então, equação é isso. Os dois lados têm que ser iguais, certo? Logo, a sentença representa uma equação e a variável x, ou incógnita, é o valor da prestação. Lembra que eu falei que a variável que nós trabalhávamos lá nas expressões algébricas chamávamos de variável, de parte literal, principalmente parte literal. Nas equações ela vai receber muito esse nome aqui, ó, incógnitas. Incógnitas quer dizer algo desconhecido, algo que você ainda não sabe o que é, beleza? Vamos lá. Equações. Equação é uma maneira de resolver situações nas quais surgem valores desconhecidos quando se tem uma igualdade. A palavra equação vem do latim equatione, equacionar, que quer dizer igualar, pesar, igualar em peso. É por isso que ela é muito comparada com questão de balança, como eu falei para vocês, tá? Eu vou colocar uma imagem aí, se possível, para vocês verem no final do vídeo, tá bom? E a origem, para vocês verem que é uma representação, né, de uma balança, onde cada lado tem que ter o mesmo peso. É a origem primeira da palavra equação, e a origem, melhor dizendo, e a origem primeira da palavra equação vem do árabe adala, que significa ser igual a. Por isso que o sinalzinho de igual é muito importante aqui na determinação de uma equação. De novo, a ideia de igualdade. Por serem desconhecidos, esses valores são representados por letras. Por isso, na linguagem portuguesa, existe uma expressão muito usada, o X da questão. Não sei se vocês já ouviram isso. O X da questão. Então, o X da... Existem, às vezes as pessoas gostam, né, de usar essa expressão. Rapaz, aquilo, tal acontecimento foi o X da questão. Então, o X da questão significa o quê? Significa a resposta, o resultado, tá? Ela é utilizada quando temos um problema dentro de uma determinada situação. Matematicamente, dizemos que esse X é o valor que não se conhece. Mas foram os árabes que, cultivando a matemática dos gregos, promoveram um acentuado progresso na resolução de equações. Para representar o valor desconhecido em uma situação matemática, ou seja, em uma equação, os árabes chamavam o valor desconhecido de coisa. Ainda hoje nós usamos muito isso, né? É aquela coisa lá. Em árabe, a palavra coisa era pronunciada como shay, não sei, né, se é assim. Daí surge o X,
como tradução simplificada da palavra coisa em árabe. Aí, ó, tá vendo? Então, x significa a palavra coisa. Por isso que é muito utilizada na matemática. Normalmente nós utilizamos como variável x. Não precisa ser sempre o x, tá? Eu sempre falo isso para os meus alunos. O importante é que seja uma letra. Não importa qual seja a letra, porque a letra na matemática ela já representa esse elemento desconhecido. Não é só o x, é qualquer letra. Beleza? Aí nós temos aqui, ó, termos de uma equação. Na equação ax mais b igual a zero, a é diferente de zero, dizemos que esse ax mais b, deixa eu explicar isso aqui, ó. Ax, esse a e esse b são valores numéricos, certo? Então, o a é quem? É o valor que acompanha o x. O b é o termo que nós chamamos de termo independente, é o número que vem sozinho, beleza? Então, ax é o primeiro membro da equação e zero é o segundo membro da equação. O que são membros? O que separa primeiro e segundo membro é o sinal de igualdade. Tudo que está antes do sinal de igualdade é primeiro membro. Tudo que está depois do sinal de igualdade é segundo membro. Aí nós temos aqui alguns exemplos. Ó. 3x mais 8 igual a zero. Então, quem é o primeiro membro? 3x mais 8. Quem é o segundo membro? É zero, certo? Beleza? Aí nós temos aqui também, quem é o A? É 3, porque é o elemento que está acompanhando o x. Quem é o B? É 8, pois é o termo independente, é o que está sozinho. Aqui nós temos, ó, 5x menos 4 igual a 2x mais 9. Quem é o primeiro membro? 5x menos 4. Quem é o segundo membro? 2x mais 9, certo? Então, isso o que determina os membros de uma equação é o sinal de igualdade. O que está antes do sinal de igualdade é primeiro membro. O que está depois do sinal de igualdade é segundo membro. Uma equação está na forma normal quando o segundo membro é zero. Então, é uma das formas de você colocar para começar a responder. Ela está igual a zero, certo? Nós vamos ver isso aqui na resolução. Chamamos de equação toda a sentença matemática que contém pelo menos uma letra e é expressa por uma igualdade. São exemplos de equação. Então, o que eu falei para vocês. Se a expressão algébrica precisa ter letras e números, a equação precisa ter letras e números e o sinal de igualdade, tá? O sinal de igualdade é que vai passar de uma simples expressão algébrica para uma equação, beleza? Generalizando, não é? Nós temos aqui, ó, tem aqui alguns exemplos. 3x menos é igual a 12, y menos 5 igual a 16. Estão vendo que aqui já mudou, não é mais x, é y? Você pode usar qualquer letra, tá? O importante é que você tenha letra, número e sinal de igualdade. Uma equação do primeiro grau com uma incógnita é toda equação que pode ser reduzida à forma ax igual a menos b, com a e b sendo números qualquer e a diferente de zero. Então, b pode ser zero, o a não. Porque se o a for zero, vai acabar esse termo que acompanha o x. E não tendo esse termo que acompanha o x, deixa de ser uma equação. Vai ser o quê? Vai ser apenas uma expressão numérica normal. É importante. Se colocarmos x antes da igualdade, temos x igual a menos b sobre a. Então, a forma de resolver isso aqui eu vou mostrar nos cálculos, tá? Raiz de uma equação. Isso aqui é importante. O que é raiz? Raiz na equação significa a resposta. Ou seja, é o valor que você vai dar para a letra para essa sentença ser verdadeira. Ser verdadeira como assim? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 2x mais 8 igual a 14 menos x. Qual é o valor que eu coloco aqui em x, né? Outra coisa, gente, se x apareceu aqui e x apareceu aqui, significa que é o mesmo número, tá? Se eu quisesse números diferentes, eu tenho que usar letras diferentes. Beleza? Então, se eu disser que x é 2, se eu disser aqui que x é 3, então é 3 aqui e 3 aqui. Tá? Onde tiver x, eu vou colocar 3, certo? Então, ó, para isso aqui ser igual, eu tenho que procurar um número que eu coloco no lugar de x. E fazendo as operações, o valor do primeiro membro tem que ser igual ao valor do segundo membro, certo? Existem formas de você fazer isso. Uma forma que não é muito prática é você estar tentando. Eu coloco um aqui, vamos ver, 2 vezes 1, 2, 2 mais 8 é 11.
Aí aqui 14 menos 1, né? Supondo que eu estou substituindo o x por 1. 14 menos 1 dá 13. Então aqui fica 11 e aqui fica 13. Não é igual. Então, uma forma é tentando. Outra forma é calculando, fazendo mesmo. Tem como saber quanto vai dar isso aqui? Tem, e é uma forma bem simples, tá? E eu vou já mostrar para vocês resolvendo mesmo. Apesar de que estar tentando, através da método da tentativa, né, jogando valores para x, existe um método bem mais prático para vocês fazerem isso. Eu vou mostrar aqui para vocês verem como é que faz. Então eu trouxe para cá o exemplo 2x mais 8 igual a 14 menos x, e nós vamos ver qual é o valor que eu posso colocar para x, né, para que essa sentença seja verdadeira, ou seja, que esses dois lados sejam iguais. Então esse x tem que ter um valor numérico. Que valor numérico é esse? Vamos já descobrir. Para fazer, gente, resolver uma equação é bem simples, tá? A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é deixar tudo que é letra no primeiro membro e tudo que não é letra no segundo membro. Lembrando que o que é primeiro membro? O primeiro membro é o que está antes do sinal de igualdade, certo? Segundo membro é o que está depois do sinal de igualdade, tá? Então, nesse caso aqui, ó, quem é o primeiro membro nessa questão, nesse exemplo? O primeiro membro é 2x mais 8. O segundo membro é 14 menos x. Então, aqui eu tenho o primeiro membro, certo? E aqui eu tenho o segundo membro. Então, eu tenho que deixar tudo que tem letra no primeiro membro. Para isso, eu vou fazer, tenho que seguir uma regra. Qual é essa regra? Se eu vou mudar de membro algum elemento, algum termo, esse termo tem que vir com sinal oposto, tá bom? Então vamos lá. Tudo que é letra, 2x é letra? Então vai continuar no primeiro membro. Então aqui vai ser 2x. Mais 8 é letra? Não. Mais 8 é o termo dependente, ele não tem letra. Então agora eu vou procurar alguém aqui que tenha letra. 14 é número, então não vem para o primeiro membro. Menos x é letra? É letra, então ele vem para o primeiro membro. Só que ele vem com o sinal trocado, não está menos, então vai vir mais, certo? Mais o quê? Mais x. Aí eu coloco igual, porque não tem mais letra aqui, não é? Todas as letras já estão no primeiro membro. E para o segundo membro, eu vou colocar primeiro quem já está no segundo membro, de números, só números, tá? Números que não estão acompanhados de letra. Então, aqui eu já tenho 14 que está no segundo membro, então ele vai permanecer, 14. Que está no primeiro membro, continua. Quem está em casa tem que vir primeiro. Agora, esse aqui está no primeiro e eu vou mudar ele para o segundo membro. Quando eu faço isso, eu tenho que mudar o sinal dele. Não está mais 8, vai vir como? Vai vir menos 8, certo? Agora aqui vem a questão que nós estudamos na adição, né, de termos semelhantes. Eu tenho 2x mais x, são semelhantes. Então, isso aqui vai dar o quê? 2x mais x vai dar 3. Lembrando que aqui considera 1, certo? 2 mais 1, 3, aí repete o x. Vai ser igual 14 menos 8. 14 menos 8 dá quanto? Então, 14 menos 8 vai dar 6, certo? Aí nós temos aqui, ó, 3x igual a 6. Mas eu não quero saber, né, o valor de 3x, eu quero saber o valor de x, o valor da variável. Qual é o valor numérico que eu vou colocar aqui para essa equação ser verdadeira, essa sentença ser verdadeira? Então, para isso, eu vou deixar só o x no primeiro membro. Deixando só o x, vai ficar x igual a 6. Eu vou mudar esse número 3 de membro. Se ele vai mudar, ele vai com sua operação oposta. Aqui ele está fazendo o que com esse x? Aqui ele está multiplicando. Apesar de não ter sinal, mas é considerado. Então, como é que ele vem para cá? Ele vem dividindo, certo? Ele vai passar como divisor. Então, eu vou colocar aqui em forma de fração. Ele vai ser 6 dividido para 3. Então, x vai ser igual a 6 dividido para 3, dá o quê? Dá 2. Então, o valor que eu posso colocar em x para essa sentença ser verdadeira é 2. Vamos ver se dá mesmo? Então, nós vamos substituir. Eu vou pegar aqui do jeito que está, ó, 2x mais 8 igual a 14 menos x. Essa é a equação do jeitinho que ela está, certo? E eu vou
mudar onde tiver x, eu vou colocar o valor que eu encontrei de x, que é 2. Então aqui vai ficar 2. Número perto de letra não tendo sinal significa que está multiplicando essa letra, não é? Então vai ficar 2 vezes 2 mais 8 igual a 14 menos, de novo, ó, tem x, no lugar de x eu coloco o número que eu encontrei, que é 2. Eu estou dizendo que x aqui, ó, é igual a 2. Agora é só resolver normal. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 8 igual a 14 menos 2. 14 menos 2 dá 12. Então, aqui, ó, 4 mais 8 dá o quê? 12. 12, que é igual a 12. Isso aqui, gente, não é resolução. Isso aqui é como se fosse a prova dos 9, certo? Para saber se realmente é. Resolução é isso, tá? Opa. Isso aqui é que é resolução, tá bom? Isso aqui é a prova, beleza? Então, só para dizer que realmente, só para mostrar, melhor dizendo, que realmente o x, nesse caso aqui, ele vai valer 2, tá? Não se preocupe que a gente ainda vai resolver muitas equações, né? Vamos bastante mesmo, de várias formas, inclusive utilizando problemas para depois representar em forma numérica. E vocês vão ver como é que faz. Então, essa é a segunda aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, tá? Lembrando que vocês podem entrar em contato. Estou aqui para responder, se assim for possível. Então, que Deus nos conceda graça e misericórdia mais este dia e proteja cada um de nós. E até a próxima.